Fala galera! Hoje no Resumindo Animes, vamos continuar acompanhando Alucard em sua intensa batalha com o Padre Anderson. Caso você ainda não tenha visto os volumes anteriores, confira na playlist de Hellsing do canal. Então caprichem no like e fiquem ligados que teremos spoilers a seguir. Começamos com o Zeppelin da Millennium caindo na cidade de Londres. O piloto informa que eles estão perdendo a altitude e que os motores pararam de funcionar. Então a lateral do dirigível explode, e ele começa a cair, destruindo os prédios que estão próximos. Passamos para Major, que está dentro do Deus Ex Machina. Ele está acompanhando todo o campo de batalha por uma enorme tela. Os oficiais da marinha alemã informam que o Zeppelin chamado de Alfred Rosenberg está sendo atacado, e que as comunicações com o solo e com a 7ª Brigada foram cortadas. Os homens se questionam se o exército deles havia sido derrotado, e cheios de preocupação começam a pedir ordens para Major sobre o que fazer naquela situação. O comandante alemão está comendo um cachorro quente, e aparenta não estar preocupado, ao contrário dos soldados. Ele diz que os homens são barulhentos demais, e ordena que eles sentem e aproveitem o espetáculo. Logo em seguida, perguntando o motivo dos oficiais estarem chorando como um bando de menininhas. Então Major se levanta da poltrona e pede que o capitão distribua armas e munições para todos os membros sobreviventes da frota, e que dê granadas para todos que estiverem de pé. O capitão responde que eles não têm armas o suficiente para todo o exército, e Major diz para ele dar canos de metal ou o que estiver sobrando para ser usado como arma, mas que reúna e arme os homens restantes, e fala que é para continuarem avançando e se divertindo, enquanto cantam a música chamada Horse Vessel Lied, que era um dos hinos oficiais da Alemanha durante a época do regime autoritário, mas que passou a ser proibida no país após a queda do Terceiro Reich. Então Major começa a cantar o hino, e logo em seguida pergunta o motivo dos homens da marinha alemã não estarem cantando junto com ele. O capitão perde a paciência e fala que isso já foi longe demais, que eles não são a organização paramilitar SS, e sim a marinha alemã. O homem explica que eles decidiram seguir Major para lutar contra a Inglaterra, mas que isso já passou dos limites e ele não irá mais permitir que seus homens continuem morrendo. O comandante da Millennium comenta que os oficiais da marinha ainda não conseguiram entender a natureza do confronto, mesmo após todo esse tempo de conflito. Então Doctor aperta um botão que faz surgir uma pistola para Major. O comandante pega a arma e dispara contra o capitão, mas acaba errando todos os tiros. Doctor comenta que aquele tinha sido o pior tiro de todos, e pergunta como o Major conseguiu entrar para a SS com uma mira assim. Até que os vampiros da brigada chegam até lá, e Major ordena que executem o capitão, dizendo que eles não precisam de desertores, e os vampiros fazem o serviço. Então o comandante alemão manda que os tenentes armem todos os homens e deem uma lição em quem desertar. Major também comenta que aqueles que vivem pela espada devem morrer pela espada, e que tudo está indo exatamente conforme o planejado. Passamos para o confronto entre Anderson e Alucard. O vampiro começa a se lembrar de suas vidas passadas, e questiona quem ele realmente é. Em um flashback, Alucard ainda é uma criança, um ser humano. Ele está sendo puxado pelos cabelos por um otomano. O menino é levado para um quarto e o homem o joga na cama, fazendo com que o rapaz deixe cair um colar com uma cruz. Logo em seguida, ele se apressa para pegar o objeto novamente. Então o homem comete um ato abominável, enquanto Alucard diz para Deus que nunca vai se ajoelhar e orar por salvação. Alguns anos se passam e nós vemos o homem liderando um exército. Ele pede que os soldados lutem, falando que Deus não ajuda aqueles que não se ajudam, que ele não salva aqueles que oram por misericórdia. Alucard e seu exército estão lutando contra os turcos, do mesmo povo otomano que tinha escravizado e feito aquelas coisas terríveis com ele quando criança. Ele diz para os seus soldados que a morte é uma bênção e a batalha é sua oração. E somente depois que eles forem destroçados é que Deus descerá do paraíso e virá para o seu pobre rebanho. E com isso podemos ver que no passado, quando Alucard ainda era humano, ele tinha fé em Deus, assim como Anderson tem agora. Algum tempo depois, nós vemos que o exército de Alucard perdeu a guerra e ele está prestes a ser executado pelos turcos. O homem demonstra estar sem fé e começa a questionar Deus, falando que todos morreram por orarem e acreditarem nele, incluindo mulheres, crianças e idosos. Então Alucard renuncia sua fé em Deus, e antes de ser executado, ele bebe um pouco de sangue que estava no chão. Nesse momento, ele deixa de ser um humano e se torna um vampiro, e a cruz que carregava por todo esse tempo é quebrada. De volta ao presente, Ceras começa a chamar pelo seu mestre, e com isso Alucard acaba despertando. Anderson está usando a sua baioneta para tentar matar o vampiro, mas Ceras corre para ajudar o seu tutor, segurando a lâmina para impedir que ele seja morto. Só que o paladino usa os seus espinhos para cobrir o corpo da jovem e queimar ela com chamas. Íntegra está observando a batalha, e nós podemos ver que as chamas de Anderson estão queimando os gus de Alucard, e até mesmo Winkle e Tubal-Cain. Ceras começa a gritar para tentar fazer com que o seu mestre reaja, então ele responde, chamando ela de policial e pedindo que a jovem fale baixo. Alucard diz que a voz de Ceras está mais alta do que nunca, ao
autossuficiente para acordar até os mortos. A vampira fica feliz ao ver que seu mestre ainda está consciente, e Alucard coloca a mão na baioneta que está o perfurando, falando para Anderson que ficaria feliz de ser derrotado por ele naquele dia, quando o sol se pôs naquele campo há 523 anos atrás, que ele teria ficado feliz em entregar seu coração para Anderson, mas que ainda não é a hora, e que o paladino não irá o derrotar. Então Alucard quebra a baioneta e se liberta dos espinhos que estavam o prendendo. O vampiro diz que somente um ser humano pode derrotar um monstro, e corre para atacar Anderson. O padre lança espinhos para se proteger, mas o vampiro começa a cortar os galhos com as mãos. Íntegra continua a observar o confronto, enquanto se lembra do dia em que seu pai diz que esses monstros imortais e terríveis não são nada mais do que crianças assustadas e choronas, assim como a forma atual de Alucard, chamada de Nosferatu, o rei dos mortos-vivos, sem castelo e sem reino, e que tudo o que lhe restou é uma alma vazia, vagando pelo campo de batalha. Então Alucard consegue se aproximar de Anderson e arranca o coração dele, logo em seguida esmagando o órgão que estava fincado com um prego de Helena. O paladino cai no chão e o seu corpo se encontra em pedaços. Alucard grita que no passado era como Anderson, e por conta da decisão de se tornar um monstro, ele acabou assim. O caçador da Hellsing coloca as mãos na cabeça e começa a chorar sangue, e nós vemos que o paladino ainda está vivo. Ele começa a rir e diz que demônios não choram, que o vampiro não é nada mais do que uma criança, e que Alucard decidiu se tornar um demônio pois não queria mais chorar. Então ele pede que o vampiro ria com aquela risada arrogante, como sempre fez, comentando que agora poderá seguir em frente, e que tem pena do vampiro que terá que vagar pela eternidade. Alucard se despede de Anderson, o chamando de velho amigo e dizendo que ambos vão se encontrar no limbo. O paladino começa a sorrir e o seu corpo vira cinzas, que aos poucos começam a ser levadas pelo vento. Anderson se lembra do orfanato ao qual era proprietário, chamado de Ferdinand Luke. Ele começa a se recordar das vozes das crianças que moravam lá, e diz que elas estão o esperando, juntas de Maxwell. O paladino pede que as suas companheiras da Iscariote, Heinkel e Yumi, não chorem, e se lembre de orar antes de dormir. Então Anderson morre enquanto diz amém. De repente, Walter chega no local, dizendo em tom de deboche a palavra amém, e esmagando as cinzas de Anderson com o pé. O mordomo usa seus fios para cortar vários prédios que estão ao redor, criando uma enorme nuvem de poeira no local. Alucard, Ceras e Íntegra ficam surpresos ao ver Walter com uma aparência bem mais jovem. Íntegra questiona se é Walter de verdade, mas o mordomo não responde e pisa nos restos de Anderson, dizendo que aquilo é lixo, que quando as pessoas morrem elas viram sucata, e que ele não fica de luto por algo assim. Ceras pergunta para o Walter o que fizeram com ele, e em tom de ironia o mesmo responde que foi capturado, transformado em vampiro e que passou por uma lavagem cerebral, que foi lamentavelmente forçado a ficar contra sua antiga mestre e seus compatriotas. Então ele decide revelar a verdade, comentando que não veio sob ordens de ninguém e que está lá por vontade própria, como Walter C. Dornez, que é seu nome completo. E nesse momento descobrimos que o mordomo é um traidor e que não estava sendo controlado com lavagem cerebral pela Millennium, ou algo do tipo. Yumi corre para atacar o Walter, pois a moça ficou com raiva ao ver que o mordomo tinha traído a sua mestre, já que ela acabou de perder o seu mentor, que era Anderson. Yumi se transforma em um rastro azul, e assim consegue chegar até as costas de Walter, enquanto Raikon grita e alerta que isso não funcionará. A freira assume a posição de batalha, achando que tinha conseguido acertar um golpe, mas Walter fala que ela errou e que na verdade pegou Yumi. Então a moça tem a sua mão e o seu corpo cortado em vários pedaços pelos fios do mordomo. A freira começa a ver a cena passar em câmera lenta, enquanto diz que em um único movimento ela deixa esse mundo, e que a vista para a lua está logo ali. Raikon grita o nome de Yumi e aponta sua pistola para Walter, mas de repente Captain se aproxima e a impede de fazer qualquer coisa, atirando no rosto de Raikon. Então o mordomo diz que ninguém impediria sua ascensão. Passamos para um castelo, onde estão Hugh Irons, um antigo aliado da organização Hellsing, e Robb Walsh, um tenente-general do exército britânico. Irons pergunta se a rainha da Inglaterra foi levada para um lugar seguro, e Robb responde que sim. O tenente-general também informa que o submarino Nereid está vindo os encontrar, e que se as coisas piorarem eles poderão levar a rainha para o Canadá. Irons fala que a situação em Londres ainda está caótica, e que a transmissão final de Penwood foi o último anúncio que eles tiveram. Ao ouvir o nome de Penwood, Robb chama o falecido homem de idiota, e diz que ele estava mais preocupado em melhorar a sua própria aparência. Irons concorda e diz que Penwood era um idiota, mas apesar disso se mostra zangado pelo general e os outros terem morrido enquanto enfrentavam a Millennium. O militar informa que o maior problema é Londres, onde eles mal estão conseguindo manter as suas tropas, revelando que a rainha da Inglaterra e alguns membros da elite estão considerando uma solução final. Irons pergunta se essa solução são armas nucleares, e Robb responde que sim, falando que 3 mísseis do submarino Nereid seriam bastante para dizimar Londres. Entretanto, o militar explica que esse
esse é o último recurso, e que trazer um inferno nuclear para o seu próprio país seria um absurdo, acrescentando que a Majestade ainda tem esperanças, que a luta por Londres só acabará quando não houver mais nenhum soldado de pé. Irons concorda e diz que alguns ainda estão de pé, como a filha de Arthur Helsing. Robb relembra a Irons de quando eles desconfiavam de um traidor na mesa redonda, o local onde Íntegra e os outros membros importantes da Inglaterra se reuniam para conversar. O militar fala que alguns dos membros mais jovens achavam que o traidor era Penwood, então Irons comenta que o general Penwood era incompetente, mas tinha senso de honra e dever, que o homem preferia morrer em vez de os trair. Robb questiona quem era o traidor, já que ele e Irons são os únicos membros sobreviventes da mesa redonda, sem contar com Íntegra. Irons revela que tem uma teoria sobre quem seja, contando que quando o pai de Íntegra morreu, ele emitiu um alerta, por causa do irmão mais novo de Arthur, chamado de Richard, que era um homem perigoso e que tentaria finalizar a herdeira para assumir a liderança da família Helsing. Irons diz que avisou Walter sobre isso, mas na noite do ataque o mordomo desapareceu, e por conta disso, Arthur fez um contrato com Alucard e o soltou, com o objetivo do vampiro ajudar a sua filha quando ela estivesse em perigo. E com isso, Irons chega à conclusão de que o Walter pode ser o traidor, de que talvez ele tenha planejado tudo isso, e que esteja traindo a organização durante todos esses anos. Passamos para Hankel, que está ferida e coberta de sangue. O disparo de Captain atingiu a sua bochecha, e por conta disso a pistoleira continua viva. Hankel começa a questionar o motivo dele não ter a matado, então Captain entrega para ela um kit de primeiros socorros, nos mostrando que o membro da Millennium não queria matar a pistoleira, e sim só fazer com que ela não atrapalhasse. Captain recua do local, e Hankel diz em tom de raiva que ele teve pena dela, e se pergunta se não é digno o suficiente para lutar na batalha. Outros membros da Iscariote se aproximam para ver se ela está bem. Hankel pergunta sobre Yumi, então um dos padres responde que já era tarde demais para a freira. E com isso, Hankel começa a socar o chão e a xingar. Ela cobre seu rosto com esparadrapos, pega o fuzil de um dos padres e promete se vingar de Walter, por o mordomo ter matado a sua amiga. Mas os seus companheiros alertam que isso é perigoso, já que Hankel está com um ferimento considerável. Walter pede que Alucard se levante e lute contra ele. Então o vampiro começa a rir, e questiona sobre quando seu antigo aliado dizia que os britânicos ansiavam em envelhecer, e fala que a versão idosa do mordomo era muito superior, comparada à versão jovem de agora. Alucard comenta que nem consegue olhar para Walter nessa nova aparência, e pergunta se ele se tornou mesmo o deus da morte. O mordomo responde que sim, e fala que esse mundo é só um sonho passageiro, e cheio de sangue. O vampiro comenta que ambos são nada mais do que cães de caça, que latem quando recebem uma ordem. Alucard encosta seu rosto no chão, em sinal de respeito com a sua mestre, e pede pelas ordens de Íntegra, dizendo que poderia matar Walter sem o mínimo de remorso, mas que a decisão de eliminar o mordomo é de sua mestre, e não dele. Major está usando um binóculo para observar toda a situação. Ele, Doctor e Schrödinger estão observando para que a mulher ordene que Alucard mate Walter. O mordomo também pede que ela dê a ordem. Então, Íntegra quebra o seu charuto com os dedos, e grita para o vampiro caçar e destruir, explicando que as ordens que ela deu anteriormente não mudaram, que são as de destruir todos os opositores, até mesmo Walter. Íntegra fica com uma expressão de tristeza no rosto, após terminar de dar as ordens para o seu servo. Major começa a comemorar ao ver que os antigos aliados vão se enfrentar. O vampiro da Helsing se levanta e assume uma postura de batalha, enquanto o mordomo diz que aquilo era adorável, e que a diretora da Helsing finalmente se tornou digna de ser servida, após todos esses anos, nos mostrando o que o Walter realmente pensava sobre ela, ao contrário do que ele fingia demonstrar quando ainda era mordomo da mansão. A mulher responde que não dará satisfação de perguntar os motivos da traição de Walter, e que agora ele é seu inimigo, um inimigo da Helsing e da Grã-Bretanha. O Zeppelin de Major está sobrevoando o local. Ele usa os megafones da aeronave para falar com Íntegra, comentando que errou quando a chamou de amadora, e que ela realmente se tornou uma adversária digna, sendo uma arqui-inimiga maravilhosa, poderosa e muito amada, a qual ele precisa derrotar. Então o Deus Ex Machina começa a pousar no campo de batalha. A entrada do veículo é aberta, e Schrödinger recebe Íntegra, falando em alemão que o Terceiro Reich dá as boas-vindas. Íntegra começa a se aproximar do dirigível, e Alucard pede para que a sua mestre vá e mate, acabando com isso de uma vez por todas. O vampiro também pede que Ceras a acompanhe, falando que a mestre de ambos precisa dos serviços dela, e que é a hora de acabar com o sonho desvairado daquele homem, o mesmo sonho de 55 anos atrás. Alucard finaliza dizendo que a luz do dia já está chegando, e por isso ele precisa acabar com a noite eterna de Major. Ceras diz obrigado para Walter, por tudo que ele fez por ela. O mordomo fica surpreso ao ouvir aquilo, mas dá um pequeno sorriso e diz que também agradece. Íntegra ordena que a jovem se apresse. Logo em seguida, a mulher saca sua espada e se despede de Walter.
dando adeus e falando que eles não se veriam mais. Schrödinger dá as boas-vindas para a Íntegra, mas ela não responde nada e dispara na cabeça do garoto. A mulher comenta que todos são coringas e que agora é a sua vez de acabar com a Millennium. Alucard começa a provocar o Walter, falando que Ceras e Íntegra são mulheres maravilhosas e que elas não são mais do mordomo, e sim somente dele. Ambos começam a se encarar, enquanto vários morcegos de Alucard começam a voar pelo local. Então Walter se arma com seus fios e corre na direção de Alucard. O vampiro tenta perfurar o corpo do seu antigo aliado, assim como fez com Anderson, mas o mordomo prende e arranca o braço dele usando seus fios. O vampiro da Helsing tenta regenerar o seu braço, porém o Walter amarra o pé dele e começa a jogá-lo contra os prédios da rua. O mordomo comenta que Alucard uma vez tinha dito que nenhum monstro é imortal, e que se isso for verdade, ele irá o matar de uma vez por todas. O vampiro começa a disparar contra o Walter, mas o mesmo usa os seus fios para criar escudos, que são capazes de parar os tiros, enquanto debocha falando para o caçador da Helsing tentar de novo. Então Alucard decide invocar Baskerville, o seu cão negro. A fera abre a boca para engolir o mordomo, porém ele corta o cão ao meio e chama Baskerville de garoto, mandando ele se sentar. Walter pergunta o que Alucard tentaria agora, falando que o mesmo é só um vampiro normal. Alucard aponta Jackal para o mordomo, mas quando aperta o gatilho a arma acaba ferindo ele e não o seu inimigo. Walter diz que fabricou essa arma, e por isso a pistola não feriu ele. De repente, Luke Valentine começa a sair de dentro do cão, que tinha comido ele anteriormente. Major está sentado em sua poltrona, enquanto assiste o confronto por uma tela. E em um momento engraçado, ele começa a tentar se lembrar do nome do vampiro, dizendo que ele era um daqueles irmãos. E Doctor comenta que o nome dele é Luke Valentine, e agora que o cão morreu, o vampiro artificial conseguiu recuperar o controle de seu corpo e se manifestar novamente. Luke aparenta estar confuso, se perguntando que lugar é aquele e o que está acontecendo lá. Então Walter usa os fios para controlar o corpo do Valentine, como Sasori faz com as suas marionetes. O mordomo se mostra surpreso por Luke ter conseguido voltar. Ele o xinga de escória, mas diz que o vampiro pode ser útil para ele. Entretanto, o corpo de Walter parece não estar aguentando o esforço de ter que lutar contra o seu antigo aliado. Ele comenta em seus pensamentos que sabia que isso iria acontecer, e decidiu se rebelar mesmo assim. Alucard regenera o seu braço esquerdo, e aparenta estar bem cansado também. Então Walter usa Luke e o cão negro para atacar o seu inimigo, arrancando o braço dele mais uma vez. Alucard faz uma piadinha, dizendo que Luke não lhe caiu bem, já que ele tinha comido o vampiro antes. O fantoche lança uma faca em Alucard, que acaba perfurando a barriga do vampirão. Walter começa a vomitar sangue, mostrando que já está no limite do seu novo corpo. Ele olha para o sangue que cuspiu e fala que ainda é cedo demais, que não pode morrer ainda, que não pode ir até derrotar o vampiro. Doctor comenta que o mordomo tem pouco tempo de vida, assim como ele pensava, e que é um experimento arriscado. Então Major diz que não, que eles deram tudo o que podiam para o Walter, e em troca tiraram tudo dele, como a sua vida, seu sustento, suas crenças e a sua honra. Mas que ainda assim isso não é o suficiente, e que o Walter está fazendo hora extra para os pagar. Walter continua com seu ataque, ele faz com que Luke saque uma pistola e dispare em Alucard. O vampiro da Helsing elogia Luke pelo ataque, e diz que é uma pena ele ter servido de jantar para um cão. O caçador da Helsing consegue subir em Baskerville, engatilhando a Kazu usando a sua boca e disparando na cabeça de Valentine, enquanto diz checkmate. O cão e o vampiro artificial são finalizados, e Alucard fala para eles acabarem com essa idiotice, então o mordomo começa a fatiar o seu antigo aliado, logo em seguida prendendo ele com os fios. As pernas de Walter começam a tremer, devido ao enorme esforço que ele está fazendo. Então ele pega um cano de metal que estava por perto e crava no coração de Alucard, mas logo percebe que aquele não é o verdadeiro, e nós vemos que o vampiro tinha trocado de lugar com Luke, provavelmente no momento em que ele subiu em cima do cão negro. O mordomo fica perplexo, e o verdadeiro Alucard aparece, porém em uma aparência mais jovem e feminina. Ele diz que isso é uma pena, e que o Walter chegou perto de conseguir o matar. Alucard dá um soco na cara do mordomo, e pergunta se ele irá cair com um golpe só, comentando que o seu oponente não está conseguindo se regenerar, nem se restaurar, que só está desgastando o seu corpo. Então o vampiro questiona se o mordomo voltará a ser um velhote ou se irá se tornar um adolescente, e o Walter começa a ficar cada vez mais jovem, enquanto chama Alucard de maldito, falando que o vampiro só está brincando com ele. Alucard responde que é o mordomo que está brincando, e que ele só está seguindo o jogo que o Walter começou, que a forma que o mordomo assume não faz diferença para ele, e que no fim, isso não é nada mais do que uma briga infantil, e por conta disso eles assumiram a forma de duas crianças. Alucard fala que essa é a natureza do conflito, que até superá-lo você não pode ser você mesmo, e para isso é preciso se livrar de tudo que te prende, comentando que ele era assim há 500 anos atrás, como
Walter, Major e Anderson. Algumas cenas do passado de ambos passam ao fundo, enquanto Alucard diz que o mordomo não conseguiu seguir em frente até ter a chance de lutar contra ele, e pergunta se o Walter tomou essa atitude pois tinha medo de envelhecer, de não ser mais útil. O volume é finalizado com Alucard chamando Walter para a briga. Fala galera, vocês ficaram surpresos com a traição de Walter? O que acharam da cena em que Alucard chora ao ver Anderson morrer? E se um parasita tomasse conta da sua mão direita, o que você faria? Quer saber o que Shinichi irá fazer com a sua nova mão? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para ver outras sugestões aqui do Resumindo Animes. Muito obrigado por assistir e até o próximo.